Esperar um minutinho, tem gente chegando. Tem que liberar a entrada. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Estava aqui estudando, daí despertou o celular, entrei correndo. Vamos lá. Bom, então nós temos na pauta de hoje revisões, né? Para explicar um pouco melhor para vocês como funciona as revisões ali na plataforma. Também vamos falar sobre a disponibilização dos materiais aí na plataforma, que segue acontecendo, né? E uma passagem rápida ali pelo edital TCE Amazonas, porque a gente ainda nem consegui avaliar com muita calma ali os conteúdos todos. A princípio, por enquanto, pelo menos não temos muitos alunos que vão fazer essa prova, mas vamos passar rapidinho por ele. Bom, começando aí, vamos falar um pouquinho sobre revisões, né? Sobre o ciclo de revisões na plataforma. Vou esperar mais um minutinho, porque senão eu tenho que ficar olhando aqui para ver se tem alguém para liberar e aí me desconcentro. Esperar até o 23 a gente começa. Que aí eu libero quem tem que liberar e a gente começa. Acho que deu. Bom, então a ideia, né, é falar mais sobre a revisão para vocês entenderem como ela é, como ela aparece para vocês naquela data e por quê, né, e que muitas vezes o porquê até a gente precisa fazer algum ajuste, né? Então, as revisões, né, é um dilema bastante grande, a gente sabe aí, dos concurseiros, a questão de equilibrar as revisões, né? Porque a gente estuda um assunto e a impressão que a gente tem é que a gente vai esquecer tudo, que a gente teria que ficar revisando aquilo frequentemente. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um dilema que é equilibrar, né? O tempo que a gente fica revisando aquilo que a gente já estudou com o tempo que a gente usa também para avançar, né? Afinal de contas, a gente precisa avançar nos conteúdos. Então, esse é um dilema bastante grande, né? Então, não tem um percentual exato, você tem que ficar X% do seu tempo avançando no conteúdo, X% revisando. Obviamente, quanto mais no começo você está, né, das matérias, menor a sua necessidade de ficar revisando e maior a sua necessidade de avançar nos conteúdos. Outra coisa que eu gosto sempre de falar é que, por mais que a gente tenha essa preocupação, né, de revisar, a revisão de 7, de 24, né, de X dias, às vezes a gente esquece que o mais importante é avançar nos conteúdos. Por quê? Porque depois que eu concluir, né, o estudo teórico, eu só vou revisar, né? Depois que eu concluir, e não depois que eu concluir todas as matérias, depois que eu concluir a teoria de uma matéria, aquela matéria eu passo só a revisar, né? Então eu tenho que me permitir avançar, concluir esse assunto. Então, e essa questão da revisão, ela é bastante problemática, digamos assim, uma preocupação constante dos alunos, porque não tem uma fórmula que se adapte para todo mundo, né? Por quê? Porque cada um tem seu ritmo. Enquanto eu vi 3 aulas, talvez outra pessoa tenha visto 4 e outra tenha visto 2 aulas. Então, quando eu coloco um prazo específico, esse prazo para um estava muito cedo para ele já voltar naquele assunto, para outro talvez já teria sido interessante ele ter voltado antes. Então, não tem uma fórmula exata de X dias para revisar que se enquadre para todo mundo. Por isso, né, dentro da metodologia, a gente parte ali de uma regra geral e 90% dos casos, tirando editais que são menores, como, por exemplo, os editais do TCE Santa Catarina,
os planos do edital do TCE Santa Catarina, eles têm de 8 a 12 matérias. São relativamente pequenos comparados ao edital do TCU, com 20 matérias, ou dos fiscos com 16, 17, 18 matérias. Então, acaba que consegue rodar, a gente lança esse plano padrão da revisão ali de 30, 60, 90 dias, né, com as questões na sequência, e ele encaixa certinho e o aluno consegue avançar e consegue revisar, porque são relativamente poucas matérias. Passou de 12, 13, 14 matérias, já começa a complicar. E outra coisa que pesa bastante é essa questão da carga horária e da velocidade nos estudos, né? Porque a gente está usando ali variáveis diferentes. A gente até pode mudar um pouco a forma de fazer isso, quem sabe no futuro. Mas vocês concordam comigo que a gente está usando variáveis diferentes? Que se eu coloco que a revisão é de 30 dias, por exemplo, ou de 28, ou de 21 dias, vocês concordam para mim que concordam comigo que nesses 21 dias, quem estuda 20 horas por semana estudou um pouco só, quem estuda 40 horas por semana estudou o dobro, né? Então, lógico que não tem como ser a mesma regra, né, funcionar certinho para todos de revisão, se cada um tem a sua carga horária diferente. E ainda assim, mesmo aqueles que têm uma carga horária igual, um avança mais rápido nas matérias mais teóricas, outro avança mais rápido nas exatas, cada um tem seu ritmo, né? Então, isso do período a gente vai sentindo. Por isso que é importante vocês sempre conversarem também com o mentor de vocês irem observando, né? O que eu acho interessante, né? A gente retornar ali num assunto a cada 4 semanas, eu acho bem razoável, 4, 5 semanas, né? A gente avançar 2, 3 PDFs e aí a gente voltar naquele ali que a gente havia visto, né, nesse intervalo para dar uma revisada. Eu acho bem razoável, eu acho, lógico, se a minha carga horária é muito pequena, às vezes eu até tenho que aumentar isso para 5, 6 semanas. Se a minha carga horária ela é maior, eu até consigo revisar com mais frequência, né? É aquele exemplo que eu dei. Então, eu tenho alguém com 25 horas semanais e alguém com 45 horas semanais. Essa pessoa de 45 horas semanais, ela poderia praticamente usar toda a carga horária que aquela outra pessoa tem só para revisar, enquanto que para aquela outra pessoa é a carga horária toda dela. Então, nesse sentido que eu quero explicar para vocês que não tem uma regrinha mágica. Ah, mas eu vi uma regra que a revisão tem que ser a cada 7 dias. Pensa alguém que consegue estudar 20 horas por semana, 25, vai revisar a cada 7 dias todo o assunto, nem vai conseguir revisar, muito menos avançar, né? Então, e não precisa ter essa preocupação tão grande, né? De que eu não vou lembrar. Vocês irão lembrar, né? Hoje eu estava falando com uma aluna, que eu não sei se ela já começou, vai começar essa semana, que ela estava comentando que ela teve filho, parou por 2 anos, enfim, ia retomar agora, né? Mas que ela estudou vários anos. E eu disse para ela que, com certeza, tudo isso que ela estudou não estava perdido, né? E aí eu dei o meu próprio exemplo de ter estudado para a Cefaz Rio Grande do Sul em 2009 e depois, em 2018, fui estudar para a Cefaz Santa Catarina e, com toda certeza, o fato de eu ter estudado em 2009 ajudou e facilitou muito eu ter conseguido me preparar para aquele concurso em 5 meses apenas, né? Então, vocês imaginam... Lógico que tive que rever os conteúdos, né? Mas claro que eu tinha memória de tudo aquilo. Aí vocês acham que se passar 2 meses, vocês não vão lembrar? Vão lembrar sim. E ainda tem aquilo que eu falei, né? Depois que a gente acaba a teoria, você só revisa a matéria, você passa a girar toda... Aquele período de 1 mês e meio, que era o período que daqui a pouco você levou para voltar num assunto, vai ser o período que você vai levar para, às vezes, rodar a matéria toda. Então, tenha calma. Se a gente está mais no começo, a gente precisa liberar mais tempo para avançar. E aí, o que eu queria explicar essa questão da revisão e dizer que não tem fórmula correta, fórmula exata que se aplique para todo mundo, justamente isso, para vocês entenderem que
vocês vão ter que ir sentindo, vocês perceberem, está acumulando muita revisão, vamos dar uma aumentada nesse prazo, e vocês vão conversando com o mentor de vocês para ir ajustando, até encontrar aquilo que é equilíbrio, né? Que é equilíbrio. E repito sempre isso, né? Como, por exemplo, é muito mais complicado a gente chegar num pós-edital sem ter visto todo o conteúdo, né? Do que mesmo tendo visto e tendo revisado, não tantas vezes como gostaria, mas já ter passado por todo o conteúdo. Porque a gente passar pelo conteúdo todo, ele tem vários motivos que tornam isso importante, né? Um deles é até, de certo modo, psicológico. Você sabe o tamanho daquele monstro que você está enfrentando. E até aquela dúvida, né? De quem vai vencer essa batalha. Sou eu ou sou ele? Ou é ele? Ou é o conteúdo? Porque enquanto a gente não consegue chegar pela primeira vez ao final dos PDFs, parece que a gente ainda tem aquela dúvida, mas isso não acaba nunca. Será que eu vou conseguir dar conta disso, né? Então, inclusive esse fator, mesmo que você cheguei aos finais do PDF, tá ok, meu desempenho não foi lá essas coisas, eu sei que tem vários assuntos que eu vou ter que rever, que agora eu vou ter que fazer boas revisões, mas você já conhece a matéria como um todo, né? Você já sabe o que é ponto fraco, o que é ponto forte, onde você daqui a pouco vai ter que ver até uma outra bibliografia. Então, esse reconhecimento do terreno faz toda a diferença, inclusive para enfrentar um pós-edital, né? Inclusive para enfrentar um pós-edital. Porque você já conhece a matéria. E agora, só o que você vai fazer é revisar, aprofundar um assunto ou outro, usar uma outra bibliografia para algum assunto que não ficou tão bom, mas todo o seu tempo agora é para revisão. Então, isso que eu queria explicar para vocês, que como que a gente trabalha? A gente trabalha com revisão e questões, né? Levando em conta que fazer questões também é uma forma de revisar, né? Então, tem algumas matérias que com o tempo a gente até corta as revisões e fica só com as questões, porque hoje os ciclos eles são de revisão mais questões. Então, a gente tem aquele primeiro ciclo, né? Em média, aí é 4 a 5 semanas depois que você estuda um conteúdo, ele volta para você revisar e fazer questões. Dali, mais 4 ou 5 semanas, volta novamente para você revisar e fazer questões, mas aí com um intervalo de tempo maior, com um intervalo de 7 dias entre as revisões e as questões. E algumas matérias, a partir da segunda rodada de revisão, faz até sentido a gente deixar a revisão só com questões. Que matérias são essas? As exatas, muitas vezes, porque você não, né, você vai ter ali as formas, você vai ter muita pouca coisa para revisar. E depois, mais para frente, matérias que o desempenho está muito alto, também você já pode ficar somente com questões, né? Fazer essa revisão só por questões. Deixa eu liberar aqui para o pessoal entrar. Então, e aí, aquilo que eu coloquei para vocês também, né? Que eu sempre coloco a questão de quando a gente vai resolver questões, também é uma forma de revisão, e principalmente resolver questões é a forma que eu vou identificar como eu vou fazer as próximas revisões, né? Porque aquilo que eu comentei, a gente tem ali 60%, sei lá, 65%, 70% até dos assuntos que da nossa primeira leitura, da nossa primeira passagem pelo PDF, a gente já sai com esse desempenho, né? Aquele desempenho básico que a gente sai dos assuntos. Isso aí você, de ficar resolvendo, fazendo questões, você vai manter isso, né? Aí nós temos esses 30, 35, no máximo 40% que são os problemas. Ou que falta entendimento, ou que exige memorização, né? Então a revisão, ela é a revisão teórica, né? Não a revisão por questões, porque a revisão por questões, quando a gente fala revisar mais questões, como eu disse, as questões também são revisão, né? Então, esses assuntos que ficou nesse 60, 65%, você vai revisar ele basicamente pelas questões. Você não precisa ficar relendo, você não precisa ter no seu material de revisão esses pontos que você nunca errou, né? Que você estudou o PDF e já fez lá seus 65, 70%. Então, esse material de revisão, para você conseguir, né? Depois que eu comentei com vocês, depois que você acaba o assunto, aquele período que você levava basicamente para
para ver um assunto novamente, é um pouco mais que aquilo, você vai conseguir rodar toda a matéria, se você tiver esse material de revisão objetivo, né, enxuto. Então, esses assuntos que você acertou desde o começo, que você tem um bom entendimento, mas eu não vou revisar esses assuntos, eu não vou esquecer, você vai revisar, você vai fazer questões dele. Quando você vai fazer a bateria de 30 questões, esses assuntos vão estar lá, né? E vão ser aqueles assuntos que você vai continuar acertando, vai continuar revisando e não erra mais. Então, o seu material de revisão tem que ter aquilo que você ainda erra ou aquilo que você percebe que é muito decoreba e pode esquecer e precisa ver na véspera da prova. Por isso que esse material ele precisa ser construído em cima das questões e por isso também que ele vai se modificando ao longo do tempo, né? Depois que quando vocês concluíram a matéria e estão rodando a matéria em revisão e questões, vocês vão ver que esse resumo, ele, ele é bem dinâmico, né? É para ser, é para vocês conseguirem ir enxugando ele bastante, né? Justamente nessa ideia de que aquilo que vocês já decoraram, né, já não erram mais, vocês vão continuar revisando na resolução de questões. Aquele resumo, aquele material escrito dos principais pontos que vocês erram, que tem dúvida, vai ficando aquilo que vocês ainda erram, ainda esquecem e têm na mente. Não, isso eu tenho que ver na véspera da prova, né? Então, por isso que vocês precisam ir trabalhando esse material de revisão. E aí vocês percebem que quando vocês fazem isso, né, de resolver as questões, né, de perceber o que estão errando, o que está com dificuldade, ir no material de revisão, ver se isso está lá, melhorar a forma como isso está escrito, né, ver uma explicação melhor, colocar essa explicação ali, é uma revisão muito mais ativa, né? E uma forma de construir esse material de revisão muito mais ativo. E é isso que faz você memorizar. Por isso que muitas vezes simplesmente pegar o material de revisão pronto, ok, pode servir para quando você não tinha o seu próprio material de revisão, bem ou mal você vai olhar alguma coisa. Mas essa revisão que faz com que o seu desempenho aumente, que você não só lembra, mas entende, foca naquilo que não viu, é importante que vocês façam esse material durante esse processo de resolver as questões, de identificar os erros, né, de procurar entender por que errou e escrever isso, colocar isso no material de revisão. Tanto é que é muito comum vocês colocarem o material de revisão, vocês errarem a questão, levar isso para o material de revisão e na próxima revisão você já tirar. Porque esse processo de entender o porquê errou, de escrever, de ver a forma de colocar isso, vocês já vão entender, já vão assimilar e provavelmente vão passar a não errar, né? Então, repito, estudar para concurso, né? Primeiro a gente tem que ter essa visão geral do todo. E aí, por isso que eu friso. Um equilíbrio entre revisar e avançar, priorizando um pouco avançar, né? Priorizando um pouco avançar. Porque depois vocês vão ter todo o tempo do mundo só para revisar, né? Então, depois que a gente tem essa base, né? E vê a matéria como um todo, o que é, né, o estudar para concurso? É resolver questões e encontrar uma forma de não errar mais aquilo que você está errando. É simplesmente isso. E aí, lógico, para isso você vai ter que entender, vai ter que buscar uma explicação, mas eu falo isso no sentido de a gente fugir, de a gente separar e da gente diferenciar do estudo que a gente está acostumado, do estudo acadêmico, onde a gente tem aquela preocupação muito grande com a teoria, e entender o todo, entender todos os conceitos, entender como tudo se conecta. Óbvio que se a gente pudesse ter um entendimento perfeito, completo de tudo, beleza, a gente ia para a prova e ia gabaritar, mas quantos anos vai levar para a gente ter esse entendimento completo de 15, 16, 17 matérias? Muito tempo, né? Então, por isso essa objetividade que a gente consegue ter a partir das questões, né? Lembrar sempre que a gente está estudando para resolver questões. Por isso que né? São elas que têm que conseguir nos direcionar e é a partir delas que a gente constrói esse material de revisão e é pensando nelas que a gente revisa e que a gente procura entender os assuntos, né? Lógico que acaba uma coisa ligada à outra, mas o que eu quero dizer é que não é o entendimento na frente da resolução das questões, não.
eu preciso resolver questões, então eu vou ter um entendimento e vou procurar dominar o necessário para eu conseguir resolver as questões. Bom, então acho que deu para explicar um pouquinho dessa ideia geral da revisão, sempre linkada com as questões. Primeiro, porque as questões também nos ajudam a revisar aqueles pontos que eu nunca tive dificuldade, que é aqueles 60%, 70% que eu saio do PDF já acertando. Isso eu reviso como? Se você disse que no meu material de revisão é para ter só os meus pontos de dificuldade, os meus erros, você revisa fazendo questões. E você vai. Ah, mas e se eu esquecer? Se você esquecer, você vai errar. E aí você vai colocar no seu material de revisão, né? Então, você não vai esquecer, porque é aquele básico que você já levou do conteúdo, né? E aí vem um motivo pelo qual, às vezes, os alunos me perguntam, inclusive lá no Instagram, acabei a teoria, o que eu faço agora? Revisão em questões ou leio novamente o PDF? É aquilo que eu digo, né? Dificilmente você vai estar com menos de 60% no conteúdo. Então, você tem que reler o PDF ou você tem que fazer questões, identificar o que são esses 40% e focar nesses 40%. Pode ser, pode ter sim uma aula ou outra que vocês vão precisar estudar, ver por um outro professor, mas é essa objetividade que a gente precisa ter, né? É que nem na escola. Na escola, a gente repetia um ano. Aqui, que seria voltar no PDF, repetir tudo. Aqui não faz sentido repetir o ano. Qual foi as matérias? Foi álgebra só. Beleza, vamos só em álgebra. Não vamos repetir o ano, né? Não tem sentido. Não estou aqui para passar de ano, estou aqui para acertar questões. O que eu não estou acertando? É álgebra, então é álgebra, né? Então, nesse sentido, não vou voltar e reler todo um PDF que eu já li, que eu já fiz. Deixa eu fazer algo diferente, então. Deixa eu ver um outro professor, um outro material, e principalmente focado nisso que eu estou errando. Lembrando que, porque dificilmente eu saio de um PDF acertando menos que 60%, 65%, 70%. Certo? Então, e aí vem isso de vocês saírem um pouco da mecanicidade ali, da mecanicidade de que eu digo o quê? Vou reler o meu resumo, vou fazer questões, vou reler, né? Normalmente não é só reler, ou está faltando acrescentar alguma coisa, ou entender uma maneira diferente, é sempre ser crítico com relação àquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente está estudando e aquilo que a gente está lendo, certo? Então, isso que eu queria que vocês entendessem um pouco mais essa dinâmica das revisões, primeiro para entender que não tem uma fórmula que se encaixe para todo mundo, então por isso vocês vão observando a revisão de vocês junto com o mentor, vamos aumentar um pouco mais esse espaço, conforme vocês vão acabando as matérias, a gente pode reduzir esse período, porque aí você já tem poucas matérias para estudar, então eu posso revisar com mais frequência, a gente tem que ir equilibrando, né? Mas num pós-edital, eu vejo que é muito melhor a gente chegar tendo conseguido ter visto todas as matérias mais importantes, e agora sim eu vou partir só para revisão e para aprofundamento delas, do que eu ter visto metade e ter revisado essa metade 50 vezes. Não, eu preciso do todo, né? Até por aquele efeito que eu falei, quando a gente não conhece o todo, isso também nos tira um pouco da noção do que nos falta, se é possível ou não, se dá tempo. Quando eu já vi o todo, eu já sei o tamanho da dificuldade que eu ainda tenho pela frente, né? Não, ok, eu preciso revisar, preciso fazer mais exercício, mas não porque seja difícil, porque eu já passei por tudo. Eu preciso agora de prática. Não, tal matéria realmente eu passei, mas, enfim, você precisa conhecer, né? Saber com que você está lidando. Por isso, uma priorização aí em avançar, em terminar os conteúdos. E aí a gente vai precisar aí, com a realidade de cada um, né? Equilibrando essa questão de revisar, de fazer questões. Eu tive um problema que nas últimas 2 ou 3 semanas eu estudei muito poucas horas. Óbvio que vai começar a acumular um monte de revisão, né? Porque você ficou 2, 3 semanas sem revisar os assuntos que estavam previstos para aqueles dias, então juntou todas aquelas revisões daqueles períodos, porque você estudou pouco, enfim. Então, esse equilíbrio a gente vai ter que ir ajustando, né? Isso é normal. Isso é normal, porque não tem como a gente colocar uma fórmula de revisão que se adapte para todos, certo? Então, depois eu vou ver as perguntas aqui, mas eu vou só adiantar, avançar um pouquinho no segundo assunto, até porque, de certo modo, tem um pouco a ver com revisão, tá? Ok, a gente tem essa revisão aí que a gente vai fazendo ao longo da matéria, mas qual é a ideia, né?
Mas qual não são os meus? Qual é a ideia, né? A ideia é a gente aprofundar. O que eu quero dizer com isso? Né? E não apenas ficar revisando a mesma matéria. Então, a gente tem dentro do material aí do Estratégia, né, que é a nossa principal bibliografia, muitos cursos avançados, muitos cursos de reta final. Inclusive, semana passada ou retrasada, passada, né, que eu fiz a live com o Silvio, ele já me indicou o material que ele está gravando, mas já tem várias aulas disponíveis. Então, até o final de semana vai subir essas aulas, que é um material muito interessante para quem está estudando para a CESP. Né? Embora o nome do curso seja alguma coisa ali para a área fiscal, para fiscos estaduais, é um material focado no CESP, né? Onde o que o Silvio colocou que ele fez nesse material? Ele fez um material parecido para PF, mas com as questões um pouco mais básicas, né? Pensando que o nível de cobrança da PF é mais básico. Então, aqui nesse material, ele já parte daquelas questões para frente, ou seja, questões básicas como aquela que ele resolveu lá no material da PF, ele não resolve aqui. Aqui ele já vai para as questões mais avançadas, todas as questões mais importantes, mais relevantes da banca CESP dos últimos 2, 3 anos aí, né? Então, para aqueles que já acabaram a contabilidade, vão conversar aí com o seu mentor, beleza, vamos continuar revisando? Vamos. Mas provavelmente nós vamos tirar aquelas 2 metas extras e vamos colocar esse curso avançado para vocês fazerem. Vocês vão ficar com a contabilidade em revisão e questões, vão para o TEC normal e vão fazer esse curso avançado. Quem é TCU, quem é TCE Santa Catarina, quem é Cefaz Ceará, quem é Cefaz Alagoas, todos aí que estão focados no CESP, na sequência de contabilidade, acabou a contabilidade, ok, contabilidade continua revisando, indo para o TEC, e no lugar daquela meta extra de terça e quinta, a gente vai colocar esse curso avançado, né? Porque, lógico, o CESP é uma banca um pouco menos previsível, ou bem menos previsível do que FCC, por exemplo. Mas chega um ponto, pessoal, que se vocês resolveram todas as questões relevantes da banca dos últimos 3 anos e entenderam todas elas como elas foram resolvidas, resolveram 1, 2, 3 vezes até acertar, não tem jeito. Vocês vão errar 2, 3 questões na prova? Vão. Vocês e praticamente todo mundo. Só o examinador que não vai errar aquelas 2, 3. De quem fez esse exercício de esgotar a banca, né? Não tem o que fazer. Contabilidade é uma matéria que a gente tem que esgotar a banca. Então, para aqueles que já acabaram, e para quem não acabou ainda, já fica ligado, quando acabar, vai subir durante essa semana, são 11 ou 12, não são mais, são 14, 15 aulas, né? E aí, na sequência, quando acabar a contabilidade, vocês já podem pedir aí para o mentor de vocês incluir esse curso. E a ideia é a gente fazer isso para várias matérias. Uma outra alternativa importante que a gente tem para a contabilidade também está subindo, e deve terminar até semana que vem, de subir o geral e o avançado, do curso do Marcondes Fortaleza. Né? E o que eu acho interessante? Tem alguns alunos que preferem estudar por ele desde o início, né? Mas eu acho que ele é bem interessante depois vocês conversarem com o mentor de vocês e, por exemplo, ok, contabilidade, meus 5 assuntos de menor desempenho são esses aqui: DFC, operações com mercadorias, DVA, instrumentos financeiros, operações em moeda estrangeira. Só uma coisa boa. O que vocês vão fazer? Beleza, né? Vou seguir minha contabilidade, acabei revisando, fazendo questões do TEC. Pega lá o curso do Marcondes, risca todas as outras aulas, deixa essas 5. Essas 5 deixa na fase 1, eu vou fazer como se eu estivesse fazendo a fase 1 deles pelo Marcondes, que é um professor que consegue ainda, né, mais mastigadinho ali que o Silvio. Então, é um curso que, lógico, tem aqueles que gostam de estudar direto por ele, beleza, mas é um curso que eu acho que é válido para isso. Acabei a contabilidade, beleza, continue revisão em questões, mas esses 5 assuntos, eu acho. E aí, lógico, né? Vocês vão ponderar isso com o mentor de vocês, levando em consideração a importância daquele assunto. DFC, não tem jeito, eu tenho que dominar isso aí. Então, se está num desses assuntos, beleza, já vi pelo Silvio. Depois eu vou fazer aquele curso lá também com o Silvio, que ele resolve todas as questões de DFC da CESP mais relevantes. Mas deixa eu dar uma olhada na explicação do Marcondes também, quem sabe ali com ele eu consigo fechar as pontas. Então, eu acho que é um curso interessante para isso. Ver os 5, 6 assuntos, ou os 4, ou os 3,
né? Ok, risca todos os outros e coloca para mim só esses 3 assuntos aí pelo Marcondes. Bom, falei isso em contabilidade, porque é a matéria, né, para a maioria aqui, né, tirando alguém que está estudando para TCE, cargo jurídico, né, ou algum outro, é a matéria ali da 90% dos alunos aí que a gente tem que dar essa atenção, uma matéria extensa, com alguns pontos mais complexos, e que a gente tem que passar dos 90%. É ela, né? Temos TI que é complexa? Temos, mas passar dos 90% não é uma exigência tão grande como é em contabilidade. Então, a ideia é que, desse modo, qual é a ideia, né? A gente, de certo ponto, direcionar a revisão de vocês. E quando eu digo que a gente vai acabar a contabilidade, ok, vou continuar fazendo questões no TEC revisando, mas vamos fazer, por exemplo, esse curso avançado do Silvio, isso é uma revisão, né? Porque isso vocês já estudaram. Então, isso é uma revisão. Então, mas que já vai estar direcionada, porque muitas vezes eu vejo que a dificuldade é essa, né? O que eu vou revisar, o que eu tenho que ver. E, em suma, é isso. O que é mais importante da banca, ok, já vi tudo, mas o que ela cobra, o que ela cobrou nos últimos concursos, né? A gente tem um curso também bem interessante, mas é só em PDF, o pessoal que vai fazer aí o TCE Amazonas, você faz Espírito Santo, que é um curso, é em PDF, mas a ideia é essa também, resolve todas as principais provas de contabilidade da FGV dos últimos 3, 4 anos, também está sendo cadastrado, vai subir, então aqueles alunos ou que já estão bem no finalzinho da contabilidade, ou que já acabaram até e estão focando na FGV, podem pedir aí a partir da semana que vem também para o seu mentor colocar esse curso, porque é isso, né? Para essas matérias, contabilidade, para as exatas, para praticamente todas, né, pessoal? Se eu esgotar a banca, o que é eu esgotar? Eu resolver 1, 2, 3 vezes todas as questões mais relevantes dos concursos mais importantes da banca nos últimos 3, 4 anos e entender essas questões, não tem muito para onde fugir, né? Não tem muito para onde fugir. Qual muitas vezes a dificuldade? Que a gente não consegue fazer isso até a prova. O normal é que quando chegou na prova a gente está terminando o curso. Não deu tempo de eu fazer esse curso avançado do Silvio. Não deu tempo de eu pegar todas as questões, né? Todas as provas da minha banca dessa matéria e resolver e entender cada uma das cobranças, inclusive aquelas que eu não concordava com a resposta. O cenário ideal é esse, é dar tempo, pelo menos em matérias importantes como essa, né? Você não vai ser surpreendido na prova. Se for, vai ser você e os outros aprovados que erraram essas questões, né? Então, é nas questões, né, que está aí a chave. O problema todo é que normalmente a gente chega na prova e não conseguiu fazer isso, pelo menos com as matérias mais importantes. Estudar, ver a matéria como um todo, seguir depois, ok, a matéria vai continuar lá, o curso regular vai continuar lá na fase de revisão e questões, vocês vão fazer questões no TEC, mas vocês vão continuar com um curso ali avançado, que é justamente um professor, com a ajuda do professor, né? Ver tudo que a banca já cobrou daquele assunto ali. Se viu, eu preciso fazer isso? Não, né? Nem vai dar tempo, penal, empresa. Mas se você conseguir fazer isso com aquelas 5, 6 matérias ali que representam 80% da prova, olha, é muito difícil ter surpresa. Como eu digo, o que acontece às vezes? A gente se perde na forma como fazer isso, né? Em dar uma importância para os assuntos que realmente têm relevância, e quando vê a gente não fez isso porque a gente ficou aprofundando civil, ou a gente não fez isso porque, enfim, né? Então a ideia é dar esse direcionamento para o aprofundamento da matéria. Então, como eu disse, se tem contabilidade, né? Essa ideia da gente pegar um segundo curso para rever os assuntos que ficaram com desempenho baixo e um curso de aprofundamento focado na minha banca para eu zerar a minha banca, né? Essa é a ideia. E a ideia é a gente ir fazendo isso para os outros assuntos também, para as outras matérias, né? Então, quando eu comentava com vocês essa questão de querer ficar mais ali na plataforma do pedagógico, era justamente para conseguir escolher, né? Melhor isso. Eu não sei se o pessoal da PF, que vai fazer a PF, está aí hoje, mas o que é uma coisa interessante, né? E aí a gente voltando para aquela fase, para a normalidade, que é a gente não ter conseguido vencer a matéria e ter tido tempo de fazer esse esgotamento da banca aí com cursos mais avançados.
O que é uma coisa interessante? Ok, e as matérias que não deu tempo, né? Ou as matérias que eu não consegui fazer isso, ou até aquelas que eu consegui. Um outro material interessante que tem para essas últimas semanas, né? E é por isso que eu falei do pessoal da PF, né? Que está nessas últimas semanas, é justamente isso. Você tem lá dentro do Estratégia os cursos de reta final, que são cursos de 6, 7 horas, de 4 a 10 horas, não mais do que isso. Onde os professores fazem o quê? Pega aí tuas principais apostas, aquelas questões e aqueles assuntos que você acha que não tem como não cair nessa prova, ou que são suas apostas para as provas, e trabalha isso com os alunos, né? Então, lógico, considerando que são 12, 13, 14, 15 matérias, mesmo sendo 4, 5 horas cada uma, acaba sendo uma carga horária alta. Mas o que não faz sentido você ir para a prova sem fazer? Sem pegar os slides desses cursos e procurar resolver todas essas questões. Se essas são as apostas dos professores, e aí, por exemplo, depois de fazer esse trabalho em contabilidade que a gente vai fazer, você tem que acertar tudo que está ali nessa aposta dos professores, né? Mas não acertei tudo. Beleza, então esse ponto você vai lá e vai ver a videoaula. Então, isso eu acho que é um bom teste de reta final, principalmente porque muitas vezes os alunos, né? E aí estou falando com alunos que daqui a pouco entraram conosco aqui, e é a realidade de todos, né? Na metade do pós-edital, quase na prova aí da PRE, da PF, não deu para fazer tudo isso, mal terminei a contabilidade, que dirá o curso avançado, né? Que dirá decifrar CESP, ok, mas o que vocês não têm como ir para a prova sem saber, está naqueles slides do reta final. E aí, se você já estudou a matéria, você não vai assistir o reta final, você vai pegar o slide e vai tentar resolver todas as questões que estão ali. Onde não conseguiu, para, e aí sim, isso aqui você tem que entender. Você estudou toda a matéria, isso é uma aposta do professor, você não tem como ir para a prova sem saber isso. Então, é um exercício interessante aí para quem está, por exemplo, na reta final da Polícia Federal. Vamos entrar logo aí em outros pós-editais, você faz Ceará, você faz Espírito Santo, né? TCE Amazonas já chegou, TCE Santa Catarina, e aí a gente vai fazer isso juntos aqui, né? Porque é um edital que a gente está começando junto desde o início. Então, o planejamento vai prever isso, a nossa linha de corte nos últimos 15 dias para, o que deu tempo para fazer? Vai ter aqueles alunos ali que já conseguiram, já tinham fechado a contabilidade, fizeram o curso avançado, viram pelo Marcondes aqueles assuntos que estavam com desempenho baixo, ou seja, fizeram tudo que tinha que fazer. Ainda assim, a gente vai garantir que eles estão fechando todos aqueles pontos. E vai ter aqueles alunos que só conseguiram fechar a contabilidade. E aí, vamos lá garantir que, pelo menos nesses assuntos, eles vão aprofundar mais um pouquinho com esse reta final. Então, essa questão aí das revisões, e aí que eu queria linkar uma coisa com a outra, né? Beleza, a gente está avançando na matéria, você tem que voltar, revisar, fazer questões no TEC, e tem esse ciclo de revisão. Mas num cenário ideal, a revisão mais importante, o aprofundamento mais importante é justamente esse, né? Com um curso avançado, focado na banca, onde você esgota as questões da banca. Vocês vão ver que muitas questões vocês já vão ter passado por elas no TEC, né? Quando vocês estavam fazendo as revisões. Então, por isso que eu digo também não ter esta preocupação, né? Pelo menos agora que a gente está seguindo juntos aqui, aí eu tenho que voltar, eu tenho que revisar, eu terminei de estudar aula ontem, eu já quero revisar. Não, calma, a gente vai esgotar essa matéria, inclusive com o foco na banca do concurso de vocês. E é isso, a gente vai replicando, falei em contabilidade, vamos replicando para todos os assuntos, né? Sempre naquela ideia que eu falo para vocês que a gente tem que hierarquizar as matérias. A gente pega as 15, 16 matérias e hierarquiza elas de acordo com o peso, com a importância, com a extensão. E por isso comecei falando em contabilidade, TI, tributário, que normalmente a gente fica bem ali, é uma matéria relativamente tranquila, contabilidade pública, dependendo do seu concurso aí, vão ser as matérias, mas esse é o cenário ideal. E se você conseguir fazer tudo isso como matéria, não tem jeito. Como eu disse, a questão normalmente é o tempo, né? É o tempo, é a organização que a gente não tem para conseguir fazer isso. Cheguei no pós-edital, ok, acho que eu teria que fazer isso com contabilidade, mas eu não vi civil. Como que eu pondero avançar e fazer tudo isso em contabilidade ou dar uma olhadinha em civil? Às vezes uma questão de organização também. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas.
É isso. Já ia dizer, é isso aí, Giovanni, é isso aí, Genise. Um dia acaba. A Genise fala com experiência, né? A gente tem essa angústia, né? E a Genise, no começo da sua preparação, antes até de começar a vir estudar com a gente, aí não é com a gente aqui na mentoria, né? Desde os tempos lá que eu estava no coach concurseiros, né? Tinha isso da revisão, né, Genise? Tu avançava muito pouco porque você queria revisar muito, ou porque era a metodologia que você seguia na época. E hoje você só revisa e viu que é melhor assim, né? A gente acabar a matéria e aí você conseguir. Porque aí você consegue olhar para a matéria de um modo diferente, depois que você terminou ela e você já sabe o que está bom, o que não está, o que realmente cai em prova, o que não cai e onde você vai direcionar o seu estudo. Então, tem que ter essa visão do todo, né? Enquanto a gente está ali tentando acabar os PDFs, a gente está meio ali um grãozinho de areia perdido no deserto, né? Então, e aí a gente quer avançar e quer ir levando tudo fresquinho na cabeça. Calma, tá guardado aí. Quando eu tinha preocupação de revisar em 7 dias, 2 semanas, chegou um ponto que minha agenda era só revisão. Eu não saía da aula 10 nunca. Até que chegou longe, chegou na 10. Sim, Flaviane, são aulas só de exercício, as aulas desse curso avançado. Obviamente que para o curso avançado, para resolver o exercício, ele tem que resgatar a teoria, né? Mas essa observação sua é importante porque, né? E eu entendo que um curso avançado, ele tem que ser só exercício. Por exemplo, alunos que às vezes precisam melhorar em tributário, o que eu recomendo? O curso de questões comentadas do Ricardo Alexandre, né? Não existe um curso teórico avançado. O curso avançado, ele é em exercício, ele é em cima das questões mais complexas. No caso desse curso do Ricardo, é em cima das questões de jurisprudência, das questões de responsabilidade, das questões de garantias e privilégios, daqueles pontos que são os pontos que nos pegam e que a gente erra. E aí vem a objetividade que eu falei, a prova é resolução de questões. Então, um curso avançado acadêmico, ele vai ser teórico, ele vai me trazer os maiores pensadores da área e confrontar um com o outro, e isso é um curso avançado acadêmico. Curso avançado para concurso, questões. É questões, não tem como ser outra coisa. A gente está estudando para resolver questões. Senão ele perde essa objetividade. A Rayane fez uma observação ali, as aulas do Marcondes, né? Que ela ama as aulas do Marcondes, mas são muito demoradas. Perfeito. Por isso que eu digo que eu prefiro Marcondes para isso e não para ver pela primeira vez, né? Eu prefiro o Silvio, que é um pouco mais, ele é um pouco mais acelerado e ainda assim muito didático. Ah, ok, beleza, vi pelo Silvio, mas com esses 5 assuntos. Ok, então com esses 5 assuntos você pode demorar um pouco mais, você precisa demorar um pouco mais, né? Mas você não precisava com todos aqueles outros assuntos que você vai bem. Então, por isso a ideia de usar o Marcondes para esses assuntos depois, né? Ah, ok, deixa eu ver aqui. Ah, quais são os meus pontos fracos aí da contabilidade? Beleza, vou seguir revisando toda a contabilidade, mas coloca o Marcondes aí para mim na fase 1, com essas 5 aulas aí, com esses 5 pontos. A Débora fez um pedido aqui, né? E aí, esse pedido eu concordo plenamente. Eu vou até, já falei lá no Estratégia na época que era o Ricardo Vale, né? Vou trocar uma ideia com o Eber, mesmo ele não sendo diretor acadêmico, pedagógico, é o dono, então acho que vale a pena falar para ele. Eu concordo. Hoje, para mim, se me perguntar qual é a principal matéria que a gente precisa de material fora de estratégia, é contabilidade pública, né? E a minha recomendação é o Giovanni Pacelli. A gente tem um desconto lá no site dele de 50%, tá? Então, quem sabe no futuro eu até consiga colocar o material dele na plataforma. Hoje não é possível, né? Não cheguei a conversar com ele isso, enfim, né? Comecei há pouco essa parceria com estratégia, mas até para a gente não encarecer, né? Porque se eu for trazer o material dele na plataforma, isso de certa maneira tem que ser diluído na mensalidade de todos, porque ela vai estar disponível para todos, né? E é uma matéria que só alguns usam. Mas eu vejo que é das matérias aí, a principal, a mais complicada, porque ela é bem relevante para a área de controle, super relevante, e o estratégia não atende bem. Para a contabilidade pública, a minha indicação é
o Giovanni Batelli, e a gente tem um cupom lá no site dele, que é o Tim Vandinara, que dá 50% de desconto nos cursos dele. Que bom, Roberto, você nem vai precisar chegar nas aulas do Marcondes, então. Olha o Bahia aí na área, ó. Mas, Roberto, o curso de cursos, contabilidade de custos, curso regular, videoaula com Silvio Sandi, PDF do Júlio Cardoso. Esse é o nosso principal curso de referência. Anota aí, já manda um WhatsApp ali para o seu mentor trocar o seu curso, se você não está fazendo com ele. Talvez você esteja fazendo pelo do Aracaju, né? Mas o curso, contabilidade de custos, curso regular, é com o Silvio Sandi, tá? O conteúdo da plataforma está diferente dos cadernos do TEC. Ok, Flaviane, com relação ao raciocínio lógico. A estratégia atualizou, né, todos os cursos de raciocínio lógico de 2022/2 para 2020/2 para 2021, né? E nessa atualização ali que a gente cometeu um erro de, em vez de só desativar alguns assuntos, a gente trocou, excluiu e por isso você perdeu alguns assuntos. Os cadernos precisam ser refeitos. Eu vou anotar aqui e vou passar para o pessoal, agora não lembro quem é o responsável pelo caderno de raciocínio lógico, para fazer de acordo com a nova ordem dos assuntos ali. E a ideia é que os cadernos não tenham mais o número da aula, né? O caderno seja por assunto, porque em determinado curso, né, é aula 5 e no outro curso é aula 7. Você vai chegar lá, o caderno não está na aula 5, mas está na aula 7, é o mesmo assunto, você vai fazer aquele caderno. Então, nós nem vamos colocar mais o número da aula, só o nome do assunto. O Júlio perguntou pelos simulados. Perfeito. No próximo final de semana, nós vamos ter um simulado, vamos divulgar aí o calendário. No próximo final de semana vai ser um simulado fiscal, depois no outro final de semana, controle. E nesse final de semana, agora do dia 9, né? Eu não sei se todos vocês já vão estar, mas pelo menos uns 40, 50, eu quero que já estejam com a senha, com o login e senha da plataforma de simulados, e nós vamos fazer simulados da maneira dupla. Vamos fazer como aquele outro, que vocês entraram lá no Google, no formulário do Google e lançaram o gabarito, mas já vamos fazer na nossa plataforma. Na plataforma vai ser um simulado ainda considerado como piloto, ou seja, vou testar os relatórios, pode ser que alguma coisinha dê errado, por isso que eu estou pedindo para que todos também, para aqueles que quiserem fazer só no modelo antigo, beleza, né? Que é pegar o PDF, resolver as questões e botar o gabarito no Google Forms ali, e a gente vai rodar depois o gabarito e fazer o ranking e tudo mais. Mas eu vou precisar que pelo menos uns 40, 50 façam já na plataforma, agora no próximo final de semana, para testar ela, para ver que problema que vai ter, e principalmente para testar os relatórios. Então, nesse próximo final de semana, nós vamos ter um simulado da área fiscal, no outro acho que é controle. Eu vou divulgar até o final dessa semana o calendário para vocês, tá? Então, a plataforma tá, vamos fazer o teste nesse final de semana, correndo tudo bem, os próximos já serão somente nela, né? Como eu comentei, na outra semana vai ter um de controle, um TCE Santa Catarina, né? Ou controle geral, aí já vai ser somente na plataforma. A não sei que dê muito problema nesse primeiro simulado, nesse primeiro teste da plataforma, nos relatórios, aí a gente ainda vai manter os dois aí por um tempinho a mais. Ayrton, qual o problema especificamente da periodicidade? O que a gente fez com alguns alunos ali foi colocar, os alunos que já tinham estudado tudo, colocou tudo na fase azul e ele está revisando e fazendo questões na fase azul para a gente ter a data para contar o prazo de revisão. Então, a periodicidade é algo que é uma coisa, você ter sinalizado tudo como estudado é outra. A periodicidade é algo que a gente ajusta, né? Estou com muita revisão, vamos
aumentar um pouco mais esse prazo, porque como você não tem muitas horas, para ficar mais equilibrado. Se alguém que não tem uma carga horária muito grande tiver com um ciclo de revisão muito curto, vai começar a acumular muita revisão, porque ele não tem tempo de fazer todas essas revisões, né, com uma frequência tão pequena assim, né? Tão rápido. Então, agora, outra coisa é a questão de ter sinalizado tudo como já estudado. Então, isso a gente adotou de ir resolvendo com os alunos. Está dando problema em alguma matéria? Coloca essa matéria na fase azul, organiza ali os assuntos, se ainda falta alguma coisa para você estudar, só que você vai fazer revisão e questões. Então, depois você pode conversar com o Bruno sobre isso. O Bruno foi um dos primeiros a começar a fazer essa correção aí nos planos dos alunos. Então, a princípio, isso já está corrigido. Débora, você falou do Giovanni, que você já está assistindo as aulas dele no YouTube. Vale a pena você fazer por ele o curso de contabilidade pública. Quem está na fase 1 deve fazer o quê, Roberto? Eu falei tanta coisa. Ok. A pergunta do Roberto ali sobre as metas de final de semana do simulado. Dá para pausar plano, né? Esse primeiro simulado vai ser de 5 horas e meia, dá para pausar, ou dá simplesmente para recalcular, mas eu vou ter que cadastrar, lembrado, cadastrar uma matéria chamada simulados, né? E aí pedir para o mentor de todos vocês colocarem para vocês lançarem as horas nessa matéria de simulados, a hora gasta, né, na semana. Mas, consequentemente, as matérias do ciclo daquelas 5, 6 horas que vocês usarem para o simulado, vocês não vão estudar naquele dia, né? Ele não vai estar como uma meta do dia, a não ser que a gente lance como uma meta fixa para todos, mas mesmo assim seria difícil, por quê? Porque, a princípio, a gente tem duas formas de fazer o simulado, né? Por exemplo, vamos fazer o simulado do TCE Santa Catarina. Saiu o edital do TCE Santa Catarina, a prova vai ser no sábado de tarde, domingo de manhã. E aí eu colocar que todos têm que entrar exatamente naquela mesma hora que está prevista e fazer durante aquele período. E aí, ok, a gente tem até essa questão aí que aí todos têm que conseguir fazer naquele mesmo horário. Então, a minha ideia é que a gente tenha, por exemplo, cada prova tem 4 horas de duração, beleza. Você vai ter que fazer as provas em 4 horas, mas ela vai ficar disponível de sexta-noite até a segunda-noite. E aí você vai jogar dentro do final de semana. Então, ela não vai ter como ficar como uma meta ali. Você vai ter a meta do final de semana. No sábado eu vou fazer, então no sábado eu não vou estudar, só vou fazer simulado. Você vai fazer simulado, vai lançar como atividade extra ou fora do planejado, essas 6 horas, e vai chegar no domingo, vai ter que replanejar, alguma coisa assim, ou até pausar, mas pausar o plano você não consegue lançar as horas como fora do planejado, né? Então teria que ser replanejar mesmo. Curso para aprofundamento em direito tributário, na verdade é um curso, né? Eu não sei se tem lá no site do Ricardo agora, ou se está só no GRAM. O GRAM tem um curso chamado curso avançado, né, da área fiscal, que são de todas as matérias, mas são só questões comentadas. E aí lá dentro tem o curso do Ricardo Alexandre, né, um curso bom para aprofundamento em tributário, é um curso de questões comentadas do Ricardo, professor Ricardo Alexandre. Você vai achar no próprio site dele ou no site do GRAM. A Bruna perguntando dos simulados. Bom, os simulados vai ser, a gente está concluindo aí a parametrização, os relatórios da plataforma de simulados que a gente contratou. É uma plataforma aí usada por universidades, enfim, né? Para provas online e tudo mais. Inclusive, ela tem uma série lá de controles, que a gente não vai usar todas aquelas rigidez de controle, porque, né, se vocês quiserem estar burlando ou estar colando na hora do simulado, vai ser uma bobagem de vocês aí, né? Então, e essa plataforma vocês vão receber, provavelmente o login e senha vai ser o CPF para facilitar e não ter que cadastrar um de cada um e diferente, cada um sabe, né? E é um número aí que só vocês sabem.
e aí vocês vão conseguir acessar, vou passar o endereço, vocês vão conseguir acessar por ali. Né? A gente tem vamos fazer esse simulado final de semana ainda de dois modos, o modo manual, digamos assim, antigo, que é enviar para vocês o PDF da prova e um link de um formulário onde vocês informam as respostas. E também o login da plataforma. Por quê? Porque a plataforma ainda vai ser teste, para ver se ela vai fazer o cálculo certinho do certo e errado, para organizar o ranking, para ver se não vai dar nenhum problema, se os relatórios, vocês vão conseguir entrar lá depois e ver o ranking certinho. Por isso, fazer ainda das duas formas. Ah, funcionou tudo certinho? A partir de agora, a gente só faz na plataforma. Josué, provavelmente o simulado vai ficar disponível de sábado até terça. Eu vou deixar uns 4, 5 dias ali disponível para vocês fazerem. Pelo menos esse. Bom, outra coisa que eu tinha colocado aqui na pauta de hoje era o edital do TCE, né? Eu confesso que eu não tive muito tempo ainda de avaliar, não sei aquilo que vocês já sabem, né? 40 vagas, tem o cargo com 18 vagas ali, que é o cargo para qualquer formação, os outros exigem formação específica, banca FGV. A gente está subindo aí na plataforma alguns materiais específicos, mas os materiais são pré-edital, né? Aquele curso de contabilidade que eu comentei, focado na FGV, mas nem havia saído, pelo menos até a gente começar aqui a reunião, a estratégia nem havia lançado lá a ementa dos cursos pós-edital. Então, isso ainda vai levar uns dias aí para sair. Mas aí no próximo dia a gente vai estar fazendo os ajustes daqueles alunos que farão. Então, avisem aí o mentor de vocês, se quiser mandar e-mail para mim também, né? Quem decidiu fazer TCE Amazonas. A princípio, a gente tinha pouquíssimos alunos focados nesse concurso. Então, a não ser que mais alguns de vocês tenha decidido fazer essa prova, a gente não está com muitos alunos para ela, não. Ainda mais, eu acho que vai ser corrigido, acho que foi um erro, né? Porque o edital saiu com provas na quarta-feira. Então, né? 2 semanas ir para Amazonas, 2 semanas, uma semana, ou ficar lá, ou voltar e no meio da semana, bem complicado. Acho que vai ser retificado, deve ter algum erro ali, deve ser agosto, aquelas datas. Se for agosto, parece que cai no final de semana. Então, provavelmente na segunda-feira que vem, dependendo até do número de alunos que a gente tenha que vão fazer essa prova, aí a gente conversa com mais calma aí sobre esse edital do TCE. Certo, pessoal? Beleza. Mais alguma dúvida? Algum questionamento? Então, sobre essa questão dos materiais da plataforma, né? A gente está subindo ainda, como vocês viram, né? TCE Santa Catarina mesmo é um que a gente vai agora, até final de semana que vem, que a gente vai concluir. Mas, principalmente esses cursos avançados, depois que vocês concluíram a matéria, da ideia de vocês fazerem uma revisão mais direcionada, não somente pelo resumo próprio, fazendo questões, isso vai continuar, mas principalmente para as matérias mais importantes, a gente colocar um curso avançado, um curso focado na banca na sequência, isso vai ser algo que vocês vão ter que ir ajustando ali com o mentor de vocês. Ah, terminei contabilidade, quais são os assuntos que não estão tão bons? Além disso, né, queria fazer um curso agora só de questões focado na banca X, na banca Y. É a continuidade da matéria, é aquilo que eu sempre digo. Acabar o PDF é apenas o pré-requisito para a gente realmente começar a ficar bom no assunto, né? Não é acabei o PDF, estou pronto para a prova. Normalmente não. Se for, beleza, né? Alguns assuntos até são, e algumas matérias é só o que dá tempo mesmo pela importância dela. Mas falando nas matérias mais importantes, né? A ideia da gente trazer o material para a plataforma é esse também, a gente direcionar esse estudo que é o que vem depois de acabar o PDF regular, que é justamente aquele estudo que nos deixa num nível ali de aprovação. É isso aí. Ô, Fandinara, Sim. deixa eu te perguntar uma coisa. Com relação ao curso de raciocínio lógico, e que aconteceu que eu perdi aqueles materiais,
foi o seguinte, o curso novo que está na plataforma, ele vem com 2 matérias que não tinha no curso antigo. Eu acabei o curso todo antigo, e entraram 2 matérias que são raciocínio crítico, que não tinha antes, e 2 matérias do curso antigo saíram, que foi raciocínio sequencial e Casa dos Pombos. E aí, a minha preocupação, eu até mandei mensagem para você, para a Tassiana, é a seguinte: se essas matérias saíram da plataforma agora, se elas não vão voltar para mim como revisão, eu não preciso estudar mais, ou se isso é parte comercial do Estratégia que está fazendo curso atualizado, e essas matérias não saíram, vão sair. Eu fiquei confusa e insegura com o curso novo do Estratégia, até porque eu vi que o curso novo não é do Bruno Lima, assim, é equipe de exatas. O que eu estava fazendo antes era do Bruno Lima. E aí eu A tô videoaula é do Bruno Lima, né? Os Ah, PDFs. na época eu faço só PDF. Eu faço só É que PDF o no raciocínio O lógico. Bruno Lima nunca fez PDF, né? Ele não faz o PDF. E aí, como é que faz com essas matérias que saíram? Bom, Elas realmente não precisam ser estudadas mais? Como é que eu fiquei eu insegura com isso? sim, eu dei uma olhada nos últimos editais que a gente teve aí, né? E realmente, Casa dos Pombos não apareceu nos últimos, né? Raciocínio crítico que eles colocaram também não apareceu nos últimos mesmo aí. Então, o que a gente pode fazer, né? Colocar novamente aqueles assuntos e aí, para quem já estudou os assuntos antigos, continuar revisando e fazendo questões. Você já estudou, então pelo menos uma bateria de questões de vez em quando continuar fazendo aquilo que você já estudou. Quem não estudou, eu acho que, né, vamos seguir o curso atual, né, para quem não estudou, e aí pode até pegar algum, se tem um concurso ali em vista, que tem um último edital, ou tem uma banca, não, mas você faz Alagoas, a gente já tem uma referência. Você faz Ceará, vamos olhar o que o CESP tem cobrado nos últimos. E aí, pega o curso ali com o seu mentor, diz, deixa os assuntos aí para mim que vieram na Cefaz Alagoas e na Cefaz Rio Grande do Sul, porque eu vou fazer Cefaz Ceará, é CESP, eu acho que não vai fugir muito aí. O que não caiu nesses dois não precisa colocar. A gente fazer esse filtro aí, né? Porque nem sempre dá para saber o porquê que o professor decidiu colocar aqueles assuntos, né? Por exemplo, Receita Federal. Receita Federal já é um edital bem completo, né? De exatas ali. Mas pensando nos fiscos estaduais, eu entendo que dá para dar uma enxugada, inclusive no de 2021, né? Inclusive de 2021 dá para fazer essa ponderação ali com os concursos que você pretende fazer. Nada. A Bruna dizendo que tem assinatura do GRAM. Bruna, você tem que procurar lá nesse curso avançado da área fiscal. É lá que Fantinara, tem. o Ricardo Alexandre, ele começou um curso novo que está só como curso de exercícios no GRAM, ele não está dentro do Não fiscal, está dentro do começou quinta avançado. passada. Ah, Começou quinta passada um curso novo, só de correção de exercícios, é toda quinta-feira das 18 às 20 horas, pelo site do GRAM. e lá Aí dentro tem eu que acho entrar que não. fora, tem que entrar como curso específico de exercício, correção de exercício dele. Legal, esse vale a pena. Inclusive para atualização. Atualização, curso de exercício, não tem muito como ele atualizar a jurisprudência que não foi cobrada, né? Mas ele sempre cita, quando ele fala de um assunto e esse assunto tem uma jurisprudência nova, ele cita também. Professora, esses cursos avançados irão vir no lugar da meta extra, por exemplo, contabilidade, estou rodando a matéria em exercício e com uma meta extra de contabilidade utilizo para aprofundar ou seguir o curso do Marcon CESP, mas tem o problema da demora, mesmo pulando assuntos mais tranquilos ou na velocidade 2. Beleza. Bom, respondendo ali o Danilo, né, que perguntou como vai ser essa questão dos cursos avançados. Aí entra justamente o fato, né? Pode ser positivos para uns ou negativos para outros, da gente trabalhar essa ideia da nossa mentoria ser personalizada. Enquanto, de repente, em alguma outra mentoria, consultoria, esse curso viria para todo mundo no mesmo momento, independente de você estar avançado e você estar precisando mais
daqui a pouco primeiro fazer aquele trabalho lá com as aulas do Marcondes. Aqui é algo que você vai ter que chamar o seu mentor, né, Danilo, e conversar com ele. Por exemplo, você está usando ali para ver aulas do Marcondes, mas você está passando por todas, já daria para selecionar, colocar o curso do Marcondes para você, selecionando só os assuntos que precisa. Tem assuntos que não precisa você passar pelo Marcondes, é aqueles assuntos que o desempenho está baixo mesmo. Os outros assuntos, e aí acrescentar também esse curso avançado, né? Isso é algo que ele não vai entrar automaticamente, você vai conversar com o seu mentor, vocês vão decidir juntos se é o momento de colocar ou não, né? Então, teria, citando o exemplo de contabilidade, mas isso a gente pode reproduzir para outras matérias. Se você tiver com muitos assuntos ali para aprofundar, talvez valha a pena segurar um pouco o curso avançado e colocar esse curso do Marcondes com essas 5, 6 aulas ali para você fazer na fase 1, enquanto segue revisando e fazendo questões no TEC, enfim, dos outros assuntos. E na sequência desse curso, entrar o curso avançado aí do Silvio Santos, que é um curso com foco na Cefaz Ceará, né? Na Cefaz Ceará não, desculpa. Um curso com foco na Banca Sebrasp. Então, Cefaz Ceará, porque eu ia dizer, quem vai fazer Cefaz Ceará não tem como não fazer esse curso avançado do Silvio. Ah, mas eu estou começando contabilidade. Beleza, então segue começando, não tem como você fazer agora, né? Mas é um curso ali que seria um roteiro que não tem como deixar de fazer, terminar o curso, partir para esse curso avançado, né? Assim como os alunos que vão fazer Espírito Santo, ou o próprio TCE Amazonas, deixar de pegar esse curso em PDF, não tem como deixar de pegar esse curso em PDF que resolve as últimas provas da FGV todas e resolver e tentar não deixar nenhuma questão ali que você não tenha entendido e não tenha dominado. Flaviane já deu aí até o código do curso lá do Ricardo. Beleza, galera? Bom por hoje. A gente vai fazer essa questão aí dos cursos avançados, tá? À medida que a gente vai colocando na plataforma, a gente vai pegar uma matéria para falar aí por noite. Talvez eu pegue essas nossas reuniões e faça a cada 15 dias, porque eu acho que talvez fique melhor do que toda segunda-feira, e aí até mais gente participe, né? Mas a gente vai trazer aí matéria por matéria, né? Assim como a gente falou hoje de contabilidade, desse curso da FGV, né? Do curso do Marcondes, do curso do Silvio, vamos falar isso para as outras matérias também. Mas lembrando que temos um roteiro básico pelo qual todo mundo tem que passar, né? Que é fazer o curso regular e tudo mais. Essa fase de aprofundamento, de qual curso eu coloco primeiro, enfim, vocês vão ter que, né, avaliar como vocês estão na matéria, qual o assunto de dificuldade. Acho que não tem nenhum ponto assim de tanta dificuldade, acho que já posso ir direto para o curso avançado do próprio Silvio, não, vou passar pelo Marcondes, e aí vocês vão discutindo, né? Porque quando vocês vão avançando, não tem, a gente sai daquela zona de que é o básico para todo mundo é passar pelo curso regular, né? Agora vocês têm o acompanhamento aí do mentor justamente para ajudar vocês nessa definição. O que é melhor eu fazer na matéria agora, o que está faltando, qual seria o direcionamento interessante para eu dar. Beleza, pessoal? Então é isso, a não ser que saia edital aí de um desses esperados, né, maiores, como Cefaz Ceará, TCE Santa Catarina, Cefaz Espírito Santo. Se sair, a gente vai ter reunião no dia que sair, né? Mas fora isso, a gente se vê aí na próxima semana. Tá bom? Deixa eu ver aqui isso daqui. Ah, ok. Beleza, pessoal? Boa noite. Até mais. Tchau, tchau.